Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor e que esta paz esteja em cada coração. Amém? Amém. Eu, primeiramente, quero agradecer o convite, da irmã Zelinha, para estar aqui, esta semana com os irmãos, compartilhando da palavra do nosso bondoso Deus, numa semana especial, uma semana santa, uma semana de poder. Irmãos, todas as vezes que a igreja realiza uma semana de oração, há poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então será uma semana abençoada. E eu quero já deixar aqui um convite para todos vocês que estão aqui neste santo sábado, também estarem presentes durante toda a semana, encerrando no próximo sábado essa semana abençoada que Deus proporcionou para cada um de nós. Mas também deixo aqui um apelo: não venha sozinho, traga uma pessoa especial para você, uma pessoa que você quer ver no céu, seja um parente, um amigo, um vizinho, traga juntamente com você. Faça esse convite especial, porque Deus tem uma mensagem para cada um de nós. E Deus está voltando, irmãos. E precisamos trazer o máximo de pessoas para o reino dos céus. As nossas coroas devem estar brilhantes com tantas estrelas. E quero também deixar aqui um pedido especial, para que todos nós oremos para aqueles que um dia estiveram sentados no banco desta igreja e hoje não estão mais. Estão lá fora por várias circunstâncias, mas a vida deles é tão importante para o Senhor como a nossa. Então que possamos orar por essas pessoas que estão hoje aparentemente fora dos caminhos do Senhor. E quero dizer que essa semana é uma semana especial, é a Semana Santa, e eu estou muito feliz porque todas as vezes que sou convidada para compartilhar com os meus irmãos a palavra de Deus, eu transformo na alegria. E estou também feliz porque eu cheguei aqui novamente a esta igreja e encontrei pessoas tão queridas, tão amáveis, que também fazem parte da família de Deus. Vocês são a minha família, uma parte da minha família, que a minha família é muito grande, Todos que são filhos de Deus e filhas fazem parte de uma única família, de um único corpo que é o corpo de Cristo. E quero convidar a vocês, irmãos, agora, em atitude de reverência, assim como estamos, para ouvir a palavra, mas agora para falar com o nosso Deus. Bondoso e eterno Deus, Paizinho amado, mais uma vez venho à tua presença, para te suplicar dos altos céus uma unção dobrada do teu santo e bom Espírito. Não permita, Paizinho amado, que eu fale de mim mesma, mas que todas as palavras aqui pronunciadas sejam inspiradas na tua palavra e ditas através do teu santo e bom Espírito. Abençoe esta igreja, Senhor, cada família aqui representada, em especial as crianças que crescem no nosso meio, Senhor. Abençoa também, Senhor, e visite aqueles que um dia estiveram sentados neste banco, mas que hoje não estão. Tenha misericórdia deles, Pai. Visita os seus corações, sonda-nos, Senhor Deus, e bata-nos, Senhor, a porta. E agora, Senhor Deus, continue conosco, e que toda a palavra, toda a adoração seja em teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O tema desse sábado, dessa semana especial, fala sobre a vida, valorização à vida. Uma pastinha, para colocar aqui nesse mão, mas vai dar tudo certo. Fala sobre valorização à vida. Mas eu quero primeiro, recapitular aqui uma pessoa muito importante. É mais do que uma pessoa, é um Deus. Um Deus todo-poderoso chamado Jesus. Veio a essa terra como ser humano. Ele não é humano, mas ele veio como humano.
carne, veio como um bebezinho e habitou entre nós. Não veio como um bebezinho com um grande enxoval, com um berço especial, veio como um bebezinho humilde, nascido numa manjedoura, num estábulo, cresceu, trabalhou numa carpintaria até uns 30 anos. E a partir dos 30 anos, começou o seu ministério. O ministério de graça, o ministério para salvar. Não deixou nenhuma monografia escrita, não escreveu nenhum livro, não deixou nenhum registro que pudessem dizer essa obra, esse monumento foi ele que fez. Mas deixou muitas marcas na vida de pessoas restauradas, pessoas surdas passaram a ouvir, pessoas mancas passaram a andar, aleijados ficaram de pé e até correram, pessoas cegas passaram a enxergar, perdidos encontraram a salvação. Este homem Jesus, esse Deus, deixou muitas marcas. E por isso que a Semana Santa eu achei muito especial, quando falou das marcas de Cristo. Irmãos, todos nós aqui deixamos marcas na vida, marcas boas e marcas ruins. Deixamos marcas por onde passamos, marcas nas pessoas, marcas positivas e marcas negativas. Às vezes deixamos marcas visíveis nas pessoas no qual cruzam o nosso caminho. Mas Jesus deixa em nós marcas positivas, porque quando Jesus passa pela vida de alguém, as marcas são maravilhosas. E eu tenho certeza, irmãos, que Jesus quer deixar uma marca hoje em mim e em você. Uma marca tão positiva, tão brilhante, que as pessoas possam aí fora reconhecer que eu e vocês temos a marca de Cristo. E falei desse Deus tão maravilhoso que eu amo tanto, que vocês também amam. Irmãos, no passado, eu não sei quantos aqui estudaram, sobre a Grécia, a antiga Grécia, sobre a Roma, mas eles não tinham amor à vida e era algo muito visível. E eu li algumas coisas aqui que me chocou muito, me doeu o coração e vou apenas aqui resumir, porque alguns detalhes dói só em falar. Eles faziam como um espetáculo, sem amor nenhum à vida. Eu estou falando agora de Roma, a antiga Roma, eles faziam, era como se fosse um estádio circular ali, uma arena, e ali, para divertimento, uma arquibancada redonda. Obrigada, irmã. Depois de deixar aqui no banco, aí se eu precisar eu pego. Muito obrigada. E aí eles faziam essa arena aí circular com uma grande arquibancada para divertimento. Eles colocavam ali, pessoas jovens, adultos, crianças, idosos, e colocavam para lutar, se gladiar entre si. E quanto mais agressividade, para eles melhor era o divertimento. Eram chamados de gladiadores. Alguns filmes retratam hoje como era isso. Fizeram algumas séries mostrando como eram os gladiadores. Mas eles colocavam, às vezes, pequenos, pessoas indefesas com o mais forte, para parecer mais emocionante para eles o sofrimento humano. Isso deixou caracterizado, que não havia esse amor à vida. Eu não sei, irmãos, qual é o coração mais duro. Aqueles que conduziam as pessoas arenas para fazerem um espetáculo, chamado por eles, ou aqueles que se assentavam nas arquibancadas para ali, como espectadores, se divertir com o sofrimento humano. E ali ficou registrado a falta de valorização à vida humana. E é algo muito triste quando a gente lê e sabe que muitas pessoas passaram por isso. Pessoas inocentes, e durante muito tempo irmãos passaram por isso. Numa situação triste como esta.
6, 25 e 26. Diz assim: bem conhecido o apetite dos meus irmãos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura, não haveis vós muito mais do que as aves? Irmãos, esses versos aqui registrados por Mateus, inspirado ali no que Jesus disse, ele tem uma reflexão muito importante sobre o que falamos aqui, sobre a questão da valorização da vida humana. Aqui Jesus deixou muito claro que vale muito mais a vida do que as coisas que tem nesse mundo. Quando ele diz assim, olha, primeiro, não temos que ter ansiedade nenhuma, porque o nosso Deus supre todas as nossas necessidades. Já fui moço, fui velho, jamais vi um justo mendigar o pão. Então, ansiedade nem pensar. Mas aqui ele diz assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Jesus está sendo muito claro que a vida, ela é muito mais importante. Está em primeiro lugar, e o corpo mais importante do que as vestes. E às vezes a gente inverte o valor, e a vida acaba até mesmo, irmãos, ficando em segundo plano. Um exemplo claro é quando você se mata de trabalhar e nem fica rico. E ainda que ficasse, vale mais o seu corpo do que os bens materiais. Vale mais o seu corpo do que as vestes. As vestes são importantes, mas não mais do que o corpo. E aí ele diz assim, vejam as aves, nem ajuntam nada no seu celeiro, mas Deus proveu o seu alimento. E ele diz assim, mas e os animais aqui ele coloca como? Que? Ainda assim, você, a sua vida, ela é mais importante do que a dos animais. Não está dizendo aqui que a vida dos animais não é importante, mas a sua é mais importante. E ele diz aqui no finalzinho, ele diz assim, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Você é mais importante do que as aves. Deus valoriza a sua vida. Mateus aqui está colocando a importância de se valorizar a vida e dizer que você é mais importante do que tudo que tem nesse mundo. Se você é mais importante do que as aves, você é mais importante do que a árvore. Ou seja, você está em primeiro lugar. A sua vida vale muito para o Senhor. E Deus deixou muito claro que ele não está dizendo que a vida do João é mais importante do que a vida do Pedro. Ele está dizendo a vida. Toda vida é importante para o Senhor. Por isso que as práticas do passado, as práticas de Roma, foi muito triste. E a Grécia? A Grécia antiga, todo mundo sabe que existe uma história muito cruel também, dos gregos no passado, da falta de valorização humana. As crianças, se nascessem fraquinhas, o julgamento deles, os próprios pais saíam à noite e abandonavam seus filhinhos. Botavam na floresta para que o animal pudesse comer, para que a criança morresse de fome ou de frio, ou que algum forasteiro que andasse por ali pudesse pegar essa criança para fins macabros, ruins. Isso era a falta de valor à vida humana. Isso é um detalhe muito triste na história da humanidade quando o pecado entrou nesse mundo. Falta de amor. Uma falta de amor muito grande. E não
Deus deixou registrado. E aqui diz assim, olha, sobre as crianças. Vocês sabem que em alguns quadros antigos retratam que as crianças não tinham valores. Isso é um absurdo, não é, irmão? É um absurdo do absurdo a criança não ter valor. E Jesus, ele veio aqui também para quebrar esse paradigma. Primeiro, lá em Mateus 18, de 1 a 5, eu queria que os irmãos lessem comigo, e as crianças vão gostar de ouvir isso. Aqui em Mateus 18, de 1 a 5. Olha que coisa linda que Jesus disse. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Primeiro vou fazer uma consideração aqui, irmãos. Uma afirmação de Cristo dura. Tem que se converter e se tornar como uma criança, senão não vai entrar no reino dos céus. Então, gente, de tudo que tem no nosso meio, o mais importante é a criança. Eu trabalho com criança, eu amo criança. E eu faço tudo por uma criança. Tudo. Então, assim, a criança, ela não é só a responsabilidade dos pais. Ela é a responsabilidade da igreja também. Ela é sua responsabilidade. Onde tem uma criança e os seus olhos alcançam uma criança, sinta-se também responsável por ela. Não permita que essa criança seja maltratada, humilhada. E se você puder fazer alguma coisa para tornar essa criança mais feliz, faça. Ela é sua responsabilidade. E se você quer que o céu seja como criança, criança não leva nada para o coração. Você pode repreendê-la, ela pode ficar zangada, bater o pé, e até algumas têm uma língua piadinha, né? Respondem, mas elas são um espelho de outras pessoas nessa afiação da língua, mas daqui um pouco ela te abraça e te beija. Então a gente precisa ser como crianças, não levar nada para o coração. E as crianças, elas valorizam a cada um de nós. Elas abraçam, né? Elas com ternura e com amor, e assim que a gente tem que ser. E é isso que Jesus quis dizer. O maior no reino dos céus, se não for como uma criança, será, nem entrará, e nem será. E em Mateus, aqui 19, de 13 a 15, olha que interessante que Jesus diz. Mateus ainda aqui, 19, capítulo 19, versículo de 3 a 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, foram duas citações importantíssimas. Primeiro, para entrar no reino dos céus, deveis se tornar como as crianças, puras, porque as crianças são puras. E depois, ele diz aqui que o reino dos céus é das crianças. Então precisamos ser como uma criança e cuidar das nossas crianças. Não os embaraceis de vir a mim. Aí você pode fazer uma pergunta: como posso eu embaraçar e impedir uma criança de ir a Jesus? Os discípulos não está registrado na Bíblia, né, pelo qual eles agiram dessa forma, achando que Jesus estava muito ocupado para atender os pequeninos. Mas muitas das vezes a gente coloca as crianças em segundo plano, achando que as atividades aqui à frente são muito para os pequeninos, né? Que uma função importante na igreja, né, é muito para os pequeninos. Então a gente precisa entender que as crianças têm um lugar especial aqui na igreja, e o céu é delas. Bom, valorização à vida humana e a vida dos nossos pequeninos. E aqui, aí
não tinha nenhum valor na sociedade antes de Cristo. Antes de Cristo, as mulheres na sociedade, não no povo de Deus, porque Deus assim ainda, né, orientava para que as mulheres tivessem o seu serviço, mas mesmo assim não eram muito valorizadas, porque a cultura da época era muito forte e acabava afetando também o povo de Deus. Mas as mulheres não podiam ser contadas, as mulheres não podiam nem sequer fazer uma oração numa sinagoga, pregar nunca, estar como eu estou jamais. As mulheres não tinham nenhum espaço na sociedade. Elas eram vistas como do lar para limpar, cozinhar e procriar. Essa era a visão da mulher no passado. Mas, quando Cristo começou o seu ministério, ele quebrou esse paradigma e falou: não, peraí, a vida do homem é importante, mas a da mulher também é importantíssima. E a gente vê que existem registros na Bíblia, Jesus valorizando a mulher, os direitos, né? Os homens judeus não davam direitos às mulheres, mas Jesus enaltecia as mulheres. Vou dar um exemplo registrado aqui, em Marcos 5, 21 a 43, falando daquele milagre que estava preparando para um outro grande milagre. A mulher que vivia durante 12 anos com fluxo de sangue. Aquela mulher, irmão, ela não tinha valor nenhum para a sociedade por ser mulher. Doente, menos ainda. Nem o dinheiro que ela tinha fazia com que ela tivesse valor. Ela era rica e naquele momento, quando ela teve um encontro com o mestre, ela estava pobre. Ela havia perdido toda a sua fortuna, sendo enganada por homens, né, médicos, porque a mulher não podia ser médica. Então, por médicos enganadores que não a curaram. E ela estava à margem da sociedade, como uma pessoa imunda que não podia nem sequer procriar, cuidar do lar. A situação daquela era uma situação muito ruim. Ela não servia para nada, a visão daquele povo. E naquele momento, diante de uma multidão, irmãos, tinha ali um empecilho muito grande. E ela precisava ser curada. E ela sabia que Jesus podia curar. Ela tinha fé. E a fé, ela não escolhe gênero. Não escolhe. É fé. E também não escolhe idade. Não escolhe raça. É fé. E ela sabia que se ela tocasse nas vestes, ela seria curada. E assim foi, irmão. Ela não tinha forças para abrir uma multidão e entrar no meio. E outra, pela cultura, ela se sentia imunda. E ela só tocou na pontinha das vestes. E ali saiu o quê? Poder. E o que Jesus fez? Era a mulher. Ela poderia ter ficado curada e no anonimato, porque ela mesma não se autodeclarou: estou curada. Mas ela sabia que tinha sido curada, porque ela sentiu o poder. E ela sentiu que o fluxo de sangue cessou. Mas ela ficou quietinha. Mas Jesus quis mostrar que a fé, que era algo tão importante naquela época como hoje, não escolhia gênero. E Jesus falou assim: quem me tocou? E ela, né, cheia de medo. Cheia de medo por quê, irmãos? Porque era mulher. Até de responder em público, ela era mulher. E ela, cheia de medo, disse: eu toquei. E Jesus falou o quê? Ele enalteceu a fé daquela mulher. E quem é que estava ali naquele momento, presenciando tudo? Jairo. Que logo após Jesus fez o grande milagre, ressuscitando a sua vida. Mas ele estava ali como homem, né, de autoridade, centurião, homem de poder, vendo Jesus enaltecer uma mulher, a fé dela. E depois, posteriormente, a fé. Mas pense, como Jesus queria valorizar. E assim foi feito durante muito tempo. Marta e Maria. Nós
conhecemos bem o relato dessas duas irmãs. Numa das visitas, né, foi registrado ali o comportamento de duas irmãs que amavam Jesus. Marta amava Jesus, Maria amava Jesus. Mas Maria escolhia a melhor parte. Não estou dizendo que o trabalho de Marta não tinha valor. Mas Maria queria ser discípula de Cristo. Então ela priorizava a palavra, estar aos pés da cruz. Isso deve trazer uma reflexão para nós hoje. Porque muitas vezes a gente deixa, eu falo por mim e falo pelo mundo, a gente deixa coisas tomarem o lugar de Jesus. Muitas vezes deixamos de estar na presença do Senhor, aos pés do Senhor, ouvir da sua palavra para fazer outras coisas seculares também importantes. E aí a gente tem que colocar na balança, né, se realmente aquilo que você está fazendo há uma necessidade tão extrema que te impede naquele momento de estar aos pés do Senhor. Importante. Jesus deixou isso daí bem visível. Eu queria convidar os irmãos a abrirem agora aqui. Eu fiquei até nos irmãos, eu achei importante uma declaração de Paulo aqui em Gálatas 3, 26 a 28. Gálatas 3, de 26 a 28. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Irmãos, nem escravo, nem liberto, nem homem e nem mulher. Todos nós somos de Cristo Jesus e membros do único corpo que é o corpo de Cristo. E aqui, né, Paulo deixou registrado que aquela diferença que havia entre homens e mulheres, Jesus não aprovava. Porque diante do Senhor, todos nós somos iguais, na palavra de Deus. E a Nina White, ela faz uma citação importante, mas antes de eu ler, eu vou falar agora de outra valorização também na vida importante, que é a vida dos pais. Eu não sei quantos aqui têm os pais, mas aqueles que têm os seus pais têm uma responsabilidade muito grande, tem uma ordem que está no decálogo, que é a lei de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Chega aí a arrepiar, irmão. Quando eu, novamente, estudando sermão, li novamente esse mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Mas não é só isso que está no decálogo. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Irmãos, é um mandamento com promessa. Não é apenas um mandamento, mas por ser um mandamento é uma ordem. E que nós, como filhos de Deus, né, como cristãos, devemos obedecer. E a gente vê hoje o contrário. O contrário. Né? A gente vê os filhos desobedientes, a gente vê filhos que realmente não honram os seus pais, que abandonam os seus pais, principalmente no momento em que eles mais precisam dos filhos. Tem um ditado, eu não sei se alguns aqui já ouviram, mas acredito que sim, que diz assim, ó, uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Irmãos, é uma triste realidade. É uma triste
dói ao nosso coração. E eu quero ler a citação do irmão White, faz a respeito disso, porque está dentro do mandamento de Deus. Tudo que nós lemos aqui até agora está dentro da palavra e deve ser cumprido. Mas isso daqui, né, o honrar o pai e a mãe, é uma ordem. Não tem que questionar. É para fazer. Eu não acredito que aqueles que não honram os seus pais, se não se arrependerem desse pecado, eles farão porque é um pecado. É uma transgressão da lei de Deus. Que pode ser assim. E diz assim, olha, a irmã Laje diz assim: o quinto mandamento exige que os filhos não somente demonstrem respeito, submissão e obediência aos seus progenitores. Irmãos, a irmã Laje, ela diz aqui, seus progenitores. E aí ela está querendo dizer que não importa se seu pai ou sua mãe não criou você, mas se você tem ciência de onde ele está, ele que te deu a vida, ele é o seu progenitor. E ele entra dentro deste tratamento. E eu digo para vocês que eu conheci uma pessoa que a mãe a abandonou com 7 aninhos de idade, junto com seus irmãos, para viver a vida, deixou com o pai. No momento que uma menininha mais precisava da mãe, ali, né, 7 aninhos, passou por muitos momentos, mas na velhice, até a morte dela, foi um retrasado, quem cuidou foi essa filha, progenitora, progenitora. Então, todos aqueles que têm que honrar os pais, não importa se houve alguma coisa triste no percurso, mas ele é o seu, se não é os seus pais, ele é o progenitor. Se não são pais, são progenitores. E ela diz assim, ó, mas também lhes proporcionem amor e ternura, aliviem as suas preocupações, zelem por seu nome, né? E os socorram, e os consolem na velhice, patriarcas e profetas. Sem comentários, né, irmãos? É uma ordem. É uma ordem. Mateus 15, versículo 4. No Novo Testamento, porque eu estou falando aqui da senhora White, agora na citação dela, eu falei do quinto mandamento da lei de Deus. Mas vou agora aqui em Jesus. Mateus 15, versículo 4. Vamos ver o que Jesus deixou registrado em relação aos pais. Mateus 15, versículo 4. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Jesus, honra o teu pai e a tua mãe. Gente, amor, obediência e submissão. Não importa a sua opinião, se seu pai disser, alivie respeito, incline a cabeça. Ainda que você ache que não vai dar certo, mas é uma forma de se submeter, de honrar e de não aborrecer os pais. E na velhice, cuidar deles, porque é o momento que eles mais precisam. Isso aí não é uma sugestão. Não é um conselho de Jesus, é uma ordem. E nós queremos ir para o céu e queremos obedecer tudo que o Senhor nos mandou. E alivie as suas preocupações. Como posso aliviar as preocupações dos meus pais? Qual é a maior preocupação dos pais, irmãos? Saber como os filhos estão. Muitos pais não dormem quando pensam que seus filhos estão na rua e quando um filho vai para o trabalho, para a faculdade, cai aquele pedaço, a tempestade. O coração fica, ó, alivia o coração dos pais. Dá um telefonema, mamãe, pai, estou bem, ó, tá tudo bem, hein? Alivia as suas preocupações. Não custa nada, irmãos. Dá um alento, alivia. Mande uma mensagem, se você não pode ir lá, mande uma mensagem dizendo que está tudo bem. Pergunte se estão precisando de alguma coisa. Bom,
falando sobre, né, de combates na vida. É fácil amar as pessoas que nos amam. É fácil amar aqueles que são amáveis, né? Que agem o tempo todo com gentileza. Mas é muito difícil amar aqueles que se colocam como inimigos. Estou dizendo a verdade? Sim, né? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos amar todas as pessoas. Amar até mesmo aqueles que se colocam como inimigos. Não devemos nos colocar na posição de inimigos de ninguém. Aqueles que talvez não tenham uma simpatia, ou por mim, ou por você, por algum motivo, até que nós mesmos desconhecemos. Mas devemos sempre ser amáveis, bondosos com as pessoas. As marcas de Cristo em nós devem refletir como uma marca na vida das pessoas que cruzam o nosso caminho. Não devemos deixar que ninguém perceba em nós, né, um desafeto, uma intolerância, né, algo que provoque uma tristeza no outro. Então devemos, primeiro, amar todas as pessoas. Irmãos, o sermão diz que devemos valorizar a vida. Eu iniciei o sermão contando a história dos gladiadores, né, das arenas. Eu não comentei, mas também tinham as grandes lutas dos animais entre si. Eles gostavam de tristeza para se divertir. Esse era o divertimento do povo do passado, né, demonstrando a falta de amor à vida. Mas hoje, irmãos, não como um divertimento, mas hoje o mundo não está muito diferente. Existe muito pouco amor à vida também. A gente vê que as pessoas matam por nada, vão fazer um assalto, querem roubar o que é do outro, né, porque não querem conquistar, querem roubar, mas eles não se contentam em roubar, irmãos. Eles roubam e às vezes não tiram nada, sem necessidade. Isso é falta de amor à vida. As pessoas que entram para a vida do crime também não têm amor à vida, se colocam em risco, sabem que a vida do crime é uma vida curta, que podem morrer a qualquer momento. Falta de amor à vida pessoal. Se colocam em perigo o tempo todo. Então hoje, se você observar, não há divertimentos, não que os meus olhos contemplem hoje, mas pode até ser porque a gente está no mundo mal, que tenha divertimento sim, também em relação à vida humana, né, fazendo tristezas com as pessoas, pode ser que tenha, mas não de forma aberta como era no passado. Mas existe muita falta de valorização da importância em todos os lugares. Falta de amor é falta de valorização da vida. Muitas das vezes a gente vê uma pessoa crescendo e nem dói o nosso coração. É uma vida. Muitas das vezes a gente vê um noticiário que morreu fulano, ciclano, beltrano, e às vezes a gente está fazendo as coisas, entra por aqui e sai por aqui. Devemos sentir por essas pessoas, pela vida que se foi. E se pararmos para perceber que, enquanto estamos aqui, louvando o nome do nosso Deus, quantas pessoas estão sofrendo agora e perdendo as suas vidas por várias circunstâncias, que não dá nem para listar agora. Isso dói o coração. Devemos valorizar a vida. Mas como podemos valorizar essa vida? Orando. Orando por essas pessoas. Orando pelas pessoas que não estão mais aqui, nessa igreja. Isso é amor à vida delas. Porque a gente quer também o céu para elas. Não importa o que estejam fazendo lá fora. Se você tem uma pessoa que você olha para ela e não vê a salvação dela, pelas suas atitudes, né, pelos seus frutos, você deve orar por ela. Porque a vida dela também é importante para o Senhor. Isso é valorização à vida. Irmãos, fizeram uma pesquisa e se eu não vou colocar aqui o valor preciso, porque eu não me recordo muito bem, mas é mais de 6 milhões que vale uma pessoa. Vamos dizer assim, contando com seus cabelos, com o seu sangue, o seu DNA, com todos os seus órgãos, pouco mais de 6 milhões. Valeria uma vida humana hoje, né? Feita em uma pesquisa, e eles colocaram
colocar o preço em tudo. E aí, de acordo com a pessoa, pode variar o preço, né? Se tiver um órgão que não funciona, né? Dependendo da pessoa, varia mais em torno de 6 milhões aí. Mas suponhamos, eu vou assim apelar agora para aquele que é o amor comparado ao pai, ou amor de mãe, de uma boa mãe. Se alguém oferecesse para você hoje 10 milhões pela vida do seu filho, você aceitaria? Não, né? De forma alguma. Se alguém oferecesse para você hoje, na mão, no Pix, 100 milhões pela vida do seu filho, você aceitaria? Se você tivesse 2 filhos, um doente, precisando de 1 bilhão para sobreviver, e você como um saudável, e alguém oferecesse esse 1 bilhão pela vida desse filho saudável, você venderia? Não. Sabe por quê? Porque a vida nenhum dinheiro pode pagar. O amor não tem preço. Sabe por que você não venderia o seu filho por nada? Nem para salvar o irmão? Porque você o ama. Sabe o que não tem preço? É o amor. A minha vida teve um preço. A sua vida teve um preço. O sangue de Jesus. Esse é o preço. E você também não pode pagar esse preço porque você não é Deus. Mas a minha vida teve um preço, o sangue. Mas o amor que Cristo tem por mim, esse não tem preço. Porque ele deu a vida dele. E você sabe por que você não viveria o seu filho? Porque você ama. Porque o seu amor não pode ser comprado. O amor de Cristo também não pode ser comprado. Ele nos ama. O amor de Cristo também tem preço. A nossa vida é dele. E o preço é o sangue dele. Mas o amor é Deus. Nem eu compreendo o amor de Cristo por mim. Nem vocês podem compreender. Por quê? Vemos, como diz Paulo, como um espelho. Mas não entendemos ainda o amor de Deus. Acho que só vamos entender esse amor na eternidade. Quando o céu se abrir, você vê Jesus e você vê nele as marcas nas mãos, nos pés e na fronte. Mas o mais importante, irmão, a humanidade, a forma física humana, porque a palavra de Deus diz que Jesus é espírito. A forma de Deus, ninguém viu, nem os anjos. Ele se apresenta de uma forma, mas a forma original ninguém viu. Nem Moisés, a palavra de Deus diz isso. Mas Jesus, ele, por tanto amor, ele aceitou ter essa forma para toda a eternidade. Então, por isso você não pode entender esse amor, nem eu posso. Você entende o amor que você sente pelo seu filho, pelos seus pais, pelos seus irmãos, mas não consegue entender o amor de Deus, porque o amor de Deus é algo sobrenatural. Ninguém faria o que Jesus fez. Ninguém. É um Deus todo-poderoso, com uma eternidade, um Deus que cria tudo num piscar de olhos, um planeta que é um grão de areia no universo, um grão. Basta um pensamento, um assunto e não existe mais. Mas ainda assim, ele criou tudo. E a gente sabe a história. Não dá para entender esse amor. Só dá para aceitar. E aceitá-lo com o coração agradecido. Irmãos, valorize a sua vida, valorize o seu corpo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. O seu corpo e a sua mente é de valor inestimável. Toda a vida é preciosa, não importa qual seja. Faremos para as pessoas. E lembre-se que a sua vida tem um preço. Mas o amor de Jesus por você é inestimável. Que Deus nos abençoe e que amanhã Ele nos traga novamente para ouvir